Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos conversar sobre Barnabé, o encorajador da igreja. E vamos ver várias informações importantes deste que foi uma grande pessoa dentro da obra, mas que mesmo assim se mantinha humilde. Então ele tinha muita humildade, procurava não aparecer como poderia aparecer, né? Poderia ter sido mais ênfase, né? Então, iniciando, quem foi Barnabé? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, né, nós vamos refletir, então, né, o nome o significado de Barnabé, ele era traduzido por filho da consolação ou filho do encorajamento. Barnabé, mas quem foi Barnabé? O que ele fez para receber esse nome tão significativo? Qual era o contexto histórico e social em que ele surgiu? Permita-me responder com clareza e apresentar algumas qualidades marcantes desse servo de Deus. E o Barnabé surgiu no início da igreja cristã, durante o período após a ressurreição e a ascensão de Cristo. Descrito no livro de Atos dos Apóstolos, ele era levita, originário da ilha de Chipre, e sua profissão ou ocupação era provavelmente ligado ao ensino e aos serviços religiosos, típicos dos levitas daquela época. Então, a sua função naquele momento crucial foi especialmente importante. A igreja estava se expandindo rapidamente, enfrentando perseguições e desafios internos, e Barnabé desempenhou um papel central como mediador, facilitador e encorajador, contribuindo significativamente para o crescimento saudável da igreja primitiva. Uma das questões bem importantes de serem salientadas foi a generosidade de Barnabé. Em Atos 4, 36, 37, vemos que ele vendeu um campo e entregou todo o dinheiro aos apóstolos. Ele também detinha uma generosidade emocional. Mas será que essa generosidade era apenas financeira? Não. Não, irmãos, ele era generoso emocional e espiritualmente. Então ele tinha um comprometimento muito maior com a obra do que simplesmente ou meramente financeira. O próprio Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, afirmava sabiamente: nenhuma igreja prospera espiritualmente sem membros que pratiquem generosidade como Barnabé. Então a gente vê que Barnabé ele teve uma posição muito importante dentro da igreja primitiva, mesmo sendo uma pessoa de grandes posses, com um nome ou uma pessoa de renome, mas ele era visionário. E esse olhar visionário dele enxergava além do passado. Porque Barnabé, aqui uma pergunta, né? Por que Barnabé teve coragem de acreditar em Saulo, o perseguidor dos cristãos convertidos? Via o potencial divino, porque ele não enxergava apenas o passado das pessoas, mas via o que Deus podia realizar no futuro delas. Se ele fosse contar tudo aquilo que Saulo tinha feito com os cristãos, ele não teria condições de vislumbrar algo positivo naquele momento, naquela ocasião, né? O próprio reverendo Hernandes Dias Lopes afirma claramente:
Barnabé não via as pessoas pela lente do passado, mas pela lente da graça divina que transforma pessoas. Paciência, compaixão. Então recordemos o provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá acompanhado. Quando Paulo rejeitou João Marcos por ter desistido numa viagem anterior, quem escolheu dar uma nova chance ao jovem? Barnabé. Barnabé, irmãos, ele acreditou novamente em João Marcos, conforme Atos 15, 36 a 39, e como destacou John Maxwell, encorajar alguém é colocar coragem no coração dessa pessoa. E Barnabé fazia exatamente isso. Barnabé também, nós podemos citar que ele tinha um espírito incentivador. Em quarto lugar, aqui nós queremos destacar que Barnabé era incentivador. Pergunto-lhes, será que realmente precisamos ser como Barnabé num mundo cheio de críticos? Sim, irmãos. Billy Graham nos lembra: o mundo está cheio de críticos. Seja você aquele que levanta os outros. Precisamos sim ser incentivadores, assim como foi Barnabé. O poder do encorajamento. Palavras que transformam. Um ditado chinês diz: uma palavra bondosa pode aquecer 3 meses de inverno. Apoio constante ou apoio contínuo fortalece aqueles que enfrentam dificuldades. Crença no potencial. Acreditar em alguém pode despertar seu verdadeiro potencial. Então, irmãos, não subestimemos o impacto que o encorajamento, o apoio e a crença podem ter na vida das pessoas ao nosso redor. Ele pode ser um fator determinante para que aquela pessoa realmente revele o seu potencial interior. Aqui também vamos destacar novamente a humildade de Barnabé. Ele tinha os serviços em destaque. Mesmo tendo um papel crucial na expansão da igreja, ele nunca buscou destaque pessoal. O foco dele também na comunidade, sempre trabalhou em prol da unidade e crescimento espiritual da comunidade. Como disse C.S. Lewis, a humildade não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Outro fator importantíssimo é a constância na oração. Em sétimo lugar, Barnabé era constante na oração. Ele sabia que, para encorajar os outros, precisava estar profundamente conectado com Deus. Dwight L. Moody destacou sabiamente: quem mais ora é quem mais pode encorajar, porque traz palavras diretamente do coração de Deus. Outro item importante aqui da história de Barnabé é a vocação missionária. E na vocação missionária a gente tem que ter disposição para viajar. Ele estava disposto a viajar grandes distâncias, tudo pelo Evangelho de Cristo. Em enfrentamento de perigos, enfrentava perigos e desafios sem hesitar na missão evangelística. Paixão pelo Evangelho. Barnabé vivia com a mesma coragem missionária de Paulo. Lembremos o exemplo inspirador do apóstolo Paulo, que declarou: para mim, viver é Cristo e morrer
é lucro. Filipenses 1, 21. E aqui, por fim, meus irmãos, temos aqui uma chamada, um chamado para sermos como Barnabé. Por fim, eu pergunto novamente: desejamos ser generosos, visionários, pacientes, incentivadores, encorajadores, humildes, constantes na oração e missionários apaixonados como Barnabé? Se a resposta for sim, Deus usará nossas vidas para transformar corações, aliviar sofrimentos e abençoar profundamente nossa geração. Finalizo com as inspiradoras palavras de John Piper. Quando encorajamos alguém em Cristo, estamos participando diretamente da obra divina de fortalecer a fé e o coração dos nossos irmãos. Então, essa é a conclusão, irmãos. A conclusão é que o nosso compromisso, que nós possamos ser verdadeiros Barnabés, instrumentos da graça e do amor, encorajador de Cristo em nossa geração. E bênção final, que Deus nos abençoe grandemente. Isso que eu tinha para deixar aqui nesse vídeo. Então, que Deus nos abençoe grandemente e amém. Até a próxima.